Bom, vamos fazer um tutorial rápido aqui sobre o registro, para vocês verem como é que se faz e quais são os campos e tudo mais. Essa aqui é a primeira tela, ela na verdade não tem nada para ser preenchido, é só uma espécie de glossário. Então aqui tem explicação sobre o que é autor, quem que é o titular, quais são os direitos morais, direitos patrimoniais, a legislação pertinente e aqui um aviso importante que é a questão de como você deve tratar o arquivo que você registrar, como é que você deve fazer a guarda desse arquivo, o que você não pode fazer. Enfim, são avisos importantes que eu recomendo todos lerem antes de iniciar o registro para entenderem o que são os campos que vão ser solicitados depois. Tá? Você clica aqui em Li, passa para a segunda parte do formulário. O título depende do tipo de obra que você está fazendo, o registro, então pode ser sei lá, um logotipo, então logotipo empresa tal, ou pode ser um personagem, então você bota lá o nome do personagem, ou pode ser um livro, enfim, aqui você vai botar o título do que você está registrando, tá? São 200 caracteres aqui. O próximo item aqui é selecionar o arquivo, é um arquivo de cada vez. Você não pode fazer um registro de vários arquivos, é um único arquivo. Então, se você tiver um trabalho mais complexo, que tenha mais elementos, você pode, eventualmente, dependendo do tipo de registro, juntar tudo num arquivo só. Então, por exemplo, vou fazer um registro de fotos, mas não é uma foto, é uma sequência de fotos que eu fiz para um cliente de determinado produto ou linha de produtos. Você pode juntar todos esses produtos aí num PDF, e fazer o registro desse único PDF. O que importa não é o formato que você está registrando, o que importa é o conteúdo. Então, vou pegar um PDF, um documento do Word para registrar, por exemplo, um livro. E depois eu vou publicar num outro tipo de formato, lá numa plataforma digital, num formato de e-book e tal. Isso muda alguma coisa? Não vai mudar nada. O que vale é o conteúdo. A gente recomenda que, na maioria dos casos, seja usado o PDF, porque o PDF é o formato mais simples que você tem para que um terceiro que esteja questionando se aquele conteúdo realmente está registrado ou não, para que ele possa verificar. Então, se alguém questionar, por exemplo, se o seu livro realmente está registrado no Octores, você pode mandar para ele o original PDF que você registrou conosco e o certificado. Então, qualquer um consegue abrir um PDF, entendeu? A ideia é essa. Esse campo aqui de informações adicionais, ele é um campo que é um coringa, ele serve para você colocar informações que você pode deixar escondidas no próprio certificado ou informações que possam ser complementares. Tá? Aqui a gente recomenda que use no máximo 1.500 caracteres. Esse arquivo ele não vai aparecer no certificado por escrito, mas ele vai constar lá dentro de um QR Code. Então isso aqui é um campo que pode ser utilizado para várias coisas, inclusive para relacionar registros anteriores que você já fez. Vamos supor, você fez um registro de um livro e agora está fazendo uma atualização desse livro, uma revisão, ou enfim, uma nova versão desse livro, você pode colocar aqui o número do registro anterior e citar, isso aqui é uma atualização do registro tal. Ou você pode colocar, por exemplo, um briefing do que foi. Eu estou registrando um logotipo de um cliente. Você pode colocar aqui o briefing. Esse logotipo foi desenvolvido através da informação do cliente, que ele queria, tal característica, assim, assado e frito. Você coloca ali e faz o registro. Outra coisa importante sobre o arquivo é que, por exemplo, se você está registrando um logotipo ou uma proposta de logotipo que você estava mandando para um cliente, às vezes o cliente pede, me manda 3 layouts para me ver o que eu acho e tal. Você pode fazer aqui o registro, colocar os 3 layouts num único PDF, fazer um único registro, manda para o cliente, conforme o que ele aprovar depois, você pode fazer depois um registro em separado só do arquivo que ele aprovou, geralmente tem alterações, então você vai fazer uma nova versão, você pode registrar só aquele, e aí você vai ver no próximo item, no passo 3, que você pode daí qualificar também o seu cliente que está recebendo esse arquivo. Tá? Vamos seguir para o passo seguinte que você vai entender melhor. Aqui a gente tem algumas informações importantes. Primeira coisa, você tem que colocar o e-mail. Quando eu digo que seu e-mail é o e-mail que vai receber o certificado. Tá? Então tem que ser um e-mail válido, tem que ser um e-mail que você tem acesso para você poder realmente receber o certificado, senão você não vai concluir o registro. Tá? Segunda parte aqui é os autores, né? O autor ou os autores. Então vamos supor que você está criando um trabalho para alguém sob contratação,
você vai colocar aqui os dados de quem realmente fez. Ah, pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Ah, eu quero botar que a minha agência é autora. Uma pessoa jurídica nunca é autora isoladamente de nada. Ela pode até ser incluída como coautora numa obra coletiva. Então vamos supor que você fez um trabalho aí de, sei lá, de publicidade, coisa assim, e aí esse trabalho foi desenvolvido por algum profissional dentro da agência, então tem que ir aqui o nome, o CPF desse profissional, e pode ir também o CNPJ e o nome da agência, para identificar, porque a agência, nesse caso, ela é co-titular, ela fez a coordenação do trabalho, tá? Mas ela nunca vai ser isoladamente aqui, vai ter um CNPJ de uma pessoa jurídica qualquer, tá? Isso não existe. Tá? Você tem que ter pelo menos uma pessoa física que realmente fez o trabalho, porque pessoa jurídica não cria nada. Tá? Então, no máximo, você vai poder ter aqui, dependendo do tipo de trabalho, vai ter 1, 2, 3, 4, 10 profissionais aqui, e você pode colocar também os dados da agência para que conste aqui como quem fez a coordenação do trabalho. Tá? É nesse aspecto que você vai poder ter uma pessoa jurídica aqui. O titular é diferente. O titular pode ser pessoa jurídica, então geralmente é quem está pagando pelo trabalho. Se isso aqui foi, por exemplo, um trabalho que você está apresentando uma proposta inicial para um cliente, me manda 3 layouts e tal, você vai colocar aqui no titular, você pode colocar, no caso, a agência. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que o José da Silva é um dos autores, ele foi auxiliado pelo João da Silva, a gente vai botar aqui, tá? E esse trabalho foi desenvolvido pela agência José e João da Silva. Beleza, estão aqui os dados. Como o cliente ainda não aprovou o trabalho, não pagou por ele, etc., você coloca aqui como titular quem? A agência, porque o cliente ainda não pagou por isso. Certo? Vamos adiante, então. Aqui você tem a questão do pagamento. Então, você pode pagar com PayPal, que é online, ou se você já comprou créditos no nosso site pagando com boleto, você coloca o número do crédito aqui, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui para a obra. Olha só. Aqui a gente não selecionou nenhum arquivo, então eu vou mostrar para vocês como é que é a seleção de arquivos. Abre aqui. Vamos escolher qualquer coisa. Vou pegar uma coisa grande aqui. Tamanho. Ó, tem um arquivo aqui grande. 1 GB e pouco. Vamos pegar um pouquinho menor. Esse aqui é um pouquinho menor. Abrir. Não vai haver upload aqui. Tá? Não existe upload do arquivo. Nosso sistema só vai ler o arquivo. Está lendo aqui. Você vai acompanhando pela barrinha. Quanto maior o arquivo, obviamente, ele vai demorar mais. Então, a gente já fez testes aqui com arquivos de mais de 4 GB e ele processou. Demorou, mas processou. Então, é só esperar processar aqui. Quando ele terminar, ele vai gerar um hashcode, que é uma impressão digital desse arquivo. Ela só corresponde a este arquivo. Nenhum outro arquivo no universo vai ter o mesmo hashcode. Tá? Olha aí, gerou o hashcode desse arquivo. Esse código aqui, ele vai depois constar do teu certificado. Tá? Vamos lá, então, para avançar. Aqui a gente já colocou os dados fictícios. Eu vou colocar aqui um código, então, Vou colocar aqui um código de um cupom qualquer que eu tenho no meu arquivo. Coloquei aqui, validar. Ó, ficou verdinho, deu certo. Aí mudou aqui o botão para finalizar. Finalizar. Verifique um campo obrigatório. Opa, o que eu esqueci? Esqueci de botar o título da obra. Olha aí, então. Teste de registro. Opa. Pronto. Opa. Deu. Vamos lá. Esqueci de botar aqui. Qualquer coisa. Não interessa mesmo, isso aqui é só para encher linguiça nesse momento. Vamos lá. Pronto. Isso que dá, o cara queria fazer um tutorial rápido demais, né? Vamos lá. Pronto. Agora você é redirecionado para uma página que vai explicar como concluir o registro. Ó, primeira coisa aqui é verificar o e-mail. Tá? Então a gente vai receber um e-mail, vai ter todo um texto em inglês que é padrão lá e tal. Você pode clicar na marquinha aqui onde vai aparecer, click here,
ou só responder, só clicar em responder, ele vai funcionar igual. Vamos ver se já recebi aqui o e-mail. Ó, já está aqui o e-mail, ó. Tá aqui o e-mail, ó, ele vem com um rascunho do certificado. Isso aqui não é o certificado ainda, ele só tem uma assinatura, um carimbo do tempo aqui, ele tem que ter outro aqui do outro lado. Tá? Então isso aqui não é ainda o registro final. O que eu vou fazer aqui? Ó, tem o click here, posso clicar aqui, ele vai gerar uma resposta, ou posso só clicar aqui em responder, ó. Responder, não preencho nada, não faço nada, enviar. Pronto, ele vai sair aqui, foi enviado. Vamos ver que já vai, seguidinho aqui já vai vir o outro e-mail com o registro. Ó, chegou aqui o e-mail do registro. Tá aqui, um blá blá blázinho básico e depois aqui o certificado. Olha só a diferença. Esse aqui já está com, ó, tá com os dois carimbos do tempo. Esse aqui já é o certificado final. É só salvar esse arquivo e manter junto com o arquivo que foi registrado. E pronto, ele continua valendo. Como a gente explica no site, o certificado ele é autossuficiente. Ou seja, esse arquivo em PDF aqui, você vai salvar ele exatamente como está. Ele não, nem aceita que você tente modificar. Tá? Você guarda ele em qualquer diretório, cloud, pendrive, onde você quiser, junto com o arquivo que foi registrado. No caso está aqui o nome do arquivo, ó. A gente fez o arquivo aquele de brincadeira, né? Revista.rar. Aqui está o hashcode do arquivo. O certificado ele tem uma relação direta com o hashcode, tá? Aqui os dados, ó, você pode ver que esse QR Code aqui está mais complexo, porque é onde tem os dados aqui dos autores, né? Então, no caso, o José da Silva, o João da Silva e a empresa. Aqui já são os dados do titular, que no nosso caso de exemplo aqui é José e João da Silva, CNPJ, blá blá blá. E aqui eu só coloquei aquele textinho lá que eu botei, tanto faz, acho que foi, que é o que conforme for mais complexo, ele vai ficando mais quadriculado, que é o padrão de QR Code. Tá? E tem outros elementos de prova que estão aqui no próprio registro, tem a assinatura digital e tudo mais, mas isso fica para um outro vídeo. Para explicar como é que funcionava o registro, acho que é isso. Muito obrigado.